O relato de hoje foi contado por Guilherme. Ele mora aqui na cidade de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Ele contou uma história que aconteceu com o pai dele há 20 anos atrás. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal Relatos do Além IC. Então, pessoal, como eu falei, Guilherme contou uma história que aconteceu com o pai dele há uns 20 anos atrás. O nome do pai dele é Januário. Ele mora lá no município de Petrolina, no estado de Pernambuco. Seu Januário, ele trabalhou como auxiliar técnico de higienização hospitalar, ou seja, ele era faxineiro de hospitais, né? Trabalhou em um hospital lá em Petrolina, como também trabalhou em alguns hospitais de municípios próximos, né? Segundo o Guilherme, seu pai Januário nunca acreditou em fantasmas, nunca deu bola para histórias de terror. Ele não acreditava nessas coisas. Mas por causa de uma experiência, né, ele mudou de ideia. Então, Guilherme me contou que uma vez Januário teve que ser transferido para trabalhar em um hospital numa região próxima, né, no interior próximo a Petrolina. E ele foi para lá trabalhar lá. E como todos os hospitais que ele já havia trabalhado, ele sempre fazia amizades. Fazia amizades com os médicos, fazia amizade com alguns funcionários também, e fazia amizade com alguns pacientes, aqueles pacientes que ficavam mais tempo no hospital. Por exemplo, aqueles pacientes que ficavam internados, né? E ele conheceu bastante pessoas e fazia sempre amizade. Ao chegar nesse hospital, ele conheceu uma paciente, uma senhora chamada Amélia. Ela tinha mais ou menos uns 60 anos e ela estava com câncer e já estava sem esperanças, né? E já sabia que uma hora ou outra ela ia morrer. Mas quando o Januário fez amizade com ela, ele sempre incentivava, sempre animava ela. E ao chegar todos os dias, ela sempre estava com um sorriso, sempre estava feliz, né? Sempre demonstrava que apesar que a doença dela não tinha cura, apesar que saber que ia morrer, mas mesmo assim ela não deixava de estar animada, não deixava a doença derrubar, sempre estava com um sorriso no rosto. E sempre no intervalo, né, lá da faxina, né, do trabalho, sempre nos intervalos ele conversava com ela, batia um papo. Ele falou sobre a família dele e ela falou sobre a família dela. E ele sempre falava para ela não desistir, falava para ela ter sempre a esperança que talvez
ela pudesse ser curada, né, e pudesse voltar a ter uma vida normal. Mas ela sabia que mesmo assim a doença dela não tinha como ser curada, né, infelizmente. E Januário sempre chegava em casa, né, e falava sobre essa mulher, sobre a Amélia. Chegou a falar, né, para a família. E Guilherme me contou que nunca esqueceu de todos os dias o pai dele falar dessa paciente. E ele sempre falava que, apesar da doença grave que ela tinha, ela sempre carregava um sorriso no rosto. Ela foi um exemplo, né, para muitas pessoas que reclamam da vida. Então, um dia ele chegou lá e ela não estava lá no quarto. Ele já ficou preocupado e ao encontrar o médico falou que ela tinha piorado e que estava na UTI. E ele ficou bastante triste e contou para a família. Depois chegou em casa que ela tinha piorado, né, e resolveu, né, fazer uma oração para que Deus possa confortar ela. E Januário passou uns 2 dias em casa, né? Pegou uns 2 dias de folga. Ele ficou em casa lá descansando. E quando ele voltou ao trabalho, 2 dias depois, ao chegar lá, ele ficou espantado. De repente ele viu a Amélia lá, passando pelo corredor, dançando e cantando. Abriu a porta do quarto dela e entrou. Na hora, Januário estava trabalhando, né, e pensou, bastante feliz, né, e pensou: nossa, só pode ser um milagre. Nossa, ela ficou boa, que bom. E ficou muito feliz, né, e de ter visto ela entrando lá no quarto, ela cantando, e ele ainda escutava, né, o canto dela, né, e ele ficou bastante animado. E quando terminasse ali, iria falar com ela e iria perguntar que realmente havia acontecido um milagre. Quando de repente ele se encontrou com o médico, né? Aí ele falou pro médico que estava muito feliz de a Amélia ter ficado boa, de ter melhorado, de ter voltado pro quarto. E o médico, sem entender o que estava acontecendo e espantado, falou para ele: mas a Amélia no quarto? Como assim? A Amélia, ela faleceu ontem. Ontem ela morreu. E o corpo dela já foi levado para a cidade dela. E hoje já enterraram ela. Na hora, Januário ficou sem chão, ficou espantado, arrepiado e sentiu um frio na espinha, um arrepio que ele nunca havia sentido. O médico abriu a porta e mostrou para ele que ali não havia ninguém, a cama estava vazia. E Januário não acreditou que ele havia visto o espírito de Amélia. E depois daquela situação que ele passou, né, ele pensou que talvez ela passou ali para dar um último adeus para ele, e que se ela estava cantando e dançando, pois ela havia se livrado das dores, pois havia se livrado da doença, que agora talvez ela
estaria em paz. Depois daquele momento ele passou a crer, né, no mundo do além, passou a crer na vida após a morte. Ele contou, né, essa experiência para Guilherme, contou para algumas pessoas da família, para alguns amigos. Muitos acreditaram, muitos também não acreditaram. E foi uma experiência que ele nunca esqueceu, né? E Guilherme também não. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, deixe seus comentários. Por enquanto é só. Até mais, tchau.